Alguém aqui tem medo de mudança? Aí vocês respondem para vocês mesmos, tá? A gente passa por vários tipos de mudança na vida, né? Mas nem sempre a mudança é confortável. Nem sempre a gente está adaptado à mudança, né? E aí isso gera um medo, né, gente? E eu queria exemplificar aqui para vocês, para a gente refletir um pouco, para despertar o sentimento da mudança que eu quero falar para vocês hoje. Se a gente fosse para um lugar desconhecido, por exemplo, tivesse que morar em outro país, uma outra cidade, que a gente não conhecesse nada, que não conhecesse a língua, não conhecesse a cultura, longe da nossa rede de apoio, dos nossos filhos, pai, mãe, será que isso traria medo? Um desconforto? Para mim, traria um desconforto. Um grande desconforto. E aí, a outra pergunta que eu quero fazer para vocês é sobre recomeçar. E recomeçar gera alguma coisa em vocês? Por exemplo, a gente está fazendo um desenho, a caneta, e erra um traço. Estamos lá já há uns 40 minutos fazendo o desenho e a gente erra um traço e tenta apagar. Apagar a caneta é difícil. Aí dá aquela rasgadinha na folha, faz uma marquinha. Aí você, nervosa, pega um lápis e começa de novo o desenho. Tenta terminar. Apaga algumas vezes, mas talvez pela força que a gente emprega no desenho, a borracha não apaga tudo, né? E aí a gente fica chateada, e aí o que você faz? Você joga fora e tenta recomeçar o desenho? A gente recomeça de novo? Algo que ficou marcado? Será que é com tanta facilidade que a gente recomeça? É difícil falar sobre mudança e recomeço. Mas aí eu quero fazer outra pergunta para vocês. Agora a gente vai falar de coisa nova. Coisa nova é boa? Coisa nova é boa. Sapato novo? Roupa nova? Ai, que delícia, né? Casa nova, um carro novo. Sabia que tem essência de carro que eles vendem, a essência do cheiro de carro novo para vender? Porque a sensação é tão boa de estar em coisa nova, aquele cheiro de novo, que desperta, né, a nossa satisfação, né, desperta alegria, mexe com nossos hormônios, né? E a gente gosta, a gente sente prazer em coisas novas. Nós enchemos de esperança quando um ano está para terminar e um novo ano está à frente e a gente faz 1000 planos, um monte de listinha, coloca perante o Senhor, né? E tudo isso é bom, a gente sente prazer no algo novo. Mas se o novo é bom, qual que é o problema de mudar? De realizar uma mudança? Qual o problema de recomeçar, de encarar algo novo, né? A gente precisa mudar, a gente precisa recomeçar para poder viver algo novo. Para que Deus nos dê algo novo da parte dele, nós precisamos mudar atitudes e recomeçar. E o recomeçar é algo constante na nossa vida cristã. Muitas vezes o recomeçar é necessário após algo que nos marcou negativamente. Ou recomeçar nos lembra de alguma tristeza que a gente passou. Porque gerou uma marca, gerou uma ferida. Recomeçar não é fácil. O recomeçar também não é algo ruim em si. Não podemos estar não pode estar ligado a algo vergonhoso. O recomeçar é difícil, mas não pode ser algo ruim na nossa vida cristã. Um novo começo é algo que será bom para a gente e trará um crescimento. Mas recomeçar não é fácil e dá trabalho. Às vezes precisamos voltar do zero.
E aí, quando a gente volta do zero, quando a gente refaz o caminho, a gente se depara com sensações de desconforto, de fracasso. Porque se a gente está tendo que recomeçar, é porque algo não deu certo, né? Se a gente está tendo que recomeçar, pode ser que foi alguma incapacidade nossa, e é a primeira coisa que vem na nossa mente. Faz nos lembrar das falhas, das nossas fraquezas, dos nossos erros. Por isso requer força. O recomeçar precisa de um movimento, uma ação, e precisa haver uma mudança. Para a gente mudar, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E para a gente poder realizar essa mudança, nós temos que se livrar dos medos, do que aconteceu, dos pré-conceitos daquilo que a gente já passou. A gente precisa ultrapassar barreiras para avançar e viver aquilo que Deus tem preparado para a gente. E aí, eu quero linkar aqui 2 pontos que atrapalham muito o nosso recomeçar. O primeiro deles é o pecado, o erro. Então, durante a nossa existência, durante a nossa vida, a gente toma decisão a toda hora. Às vezes acertamos e às vezes erramos, mas sempre colhemos os frutos das nossas decisões. Quando pecamos e erramos, fracassamos, essas situações deixam marcas, feridas. Nos traz profundo arrependimento, nos traz vergonha, culpa, né? A gente entra num processo de autocondenação, punição, porque erramos, porque pecamos, e nos faz esquecer, às vezes, a que Deus servimos. E só serve para criar barreiras na nossa caminhada. Então, todo fracasso, todo erro, todo pecado gera essas feridas que atrapalham o nosso crescimento, atrapalham a nossa mudança, atrapalham você a avançar. E aí a gente esquece que nós temos um Deus perdoador, longânimo, misericordioso e amoroso. A longanimidade é um traço moral e psicológico que implica a capacidade de suportar as ofensas das pessoas. Aí eu quero abrir com vocês lá em 2 Pedro 3:9. A longanimidade é um traço de Deus, né? Da moral de Deus. 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, mesmo que a gente desobedeça, que a gente erre, que a gente peque, Deus revela a sua longanimidade quando nos perdoa e demonstra benevolência. Um exemplo é o rei Davi. O rei Davi era um servo, foi escolhido por Deus, né? Mas ele teve um momento de fraqueza. Ele errou, ele pecou, ele cometeu adultério, né? A mulher ficou grávida, né? Aí ele percebeu o que tinha feito, aí tentou acobertar o pecado e mandou o marido dela para frente da batalha e ainda derramou o sangue do marido dela. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu e recomeçou a história, né? E ele ficou conhecido o homem segundo o coração de Deus. Ao invés de Davi fugir, né, Davi buscou a face do Senhor, buscou a face de Deus, buscou se arrepender.
Não que ele não tenha colhido os frutos do pecado, porque ele colheu. Mas mesmo assim, ele não fugiu da presença de Deus, não fugiu daquilo que Deus tinha colocado para ele, que Deus tinha para a casa dele, para a família dele, as promessas que o Senhor tinha feito. E buscou a face do Senhor, se quebrantou. Depois eu queria que eu vou abrir Salmos 86, 5. Se vocês quiserem anotar e depois ler com calma. Eu vou ler Salmos 86, do 5 à oração que o Davi fez. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrarão-se diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, meu Deus, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então, não importa o que façamos, né? Nós temos que lembrar que esse Deus que servimos é um Deus benevolente, longânimo, perdoador, né? Basta o nosso coração estar disposto, né, a se humilhar, a se arrepender. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Pedro amava Cristo, porém o negou 3 vezes. Que tristeza! Acho que quando Pedro percebeu, né, falou, que tristeza! Eu disse que eu amava, mas eu neguei. Mas Jesus conhecendo o coração de Pedro, Jesus o perdoou e o consagrou pastor de ovelhas. Está lá em João 21, 17. Apacenta minhas ovelhas. Esqueça o que passou. Está perdoado. Quando caímos no erro, no pecado, só é preciso nos lembrar que Deus nos ama tanto que Ele nos deu o seu Filho Jesus e morreu por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados e os nossos erros apagados. Mas para isso, Deus espera uma coisa: mudança, arrependimento e entrega. Então, o verdadeiro arrependimento abre caminho para um novo recomeço. Lá em 2 Coríntios 5,15. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os recebam sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. E o 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e a nova vida teve início. Recomeço em Cristo. Então, quando é esse fator, pecado, culpa, erro, vem no nosso coração, a gente precisa de primeiro pensar que Ele já pagou um preço na cruz. O sacrifício de amor que Ele
que ele fez por nós foi para que os nossos pecados fossem perdoados. Depois a gente precisa reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Precisamos reconhecer e aceitar e renunciar. É difícil, quando erramos, quando pecamos, aceitar o que fazemos. Não, precisa se humilhar, sim. Precisa pedir perdão. Mostrar que realmente você quer uma mudança. Aí, a partir desse momento, o peso da culpa, o peso do pecado, do erro, abre espaço para um recomeço. Abre um espaço para o recomeço. Outro ponto que nos atrapalha de recomeçar é recomeçar depois de uma perda ou de uma fatalidade, algo ruim que aconteceu. A gente passa o tempo inteiro por tristezas, frustrações, coisas que não acontecem, ou perdas. A gente fica triste, a gente fica mal, né? E ficar mal, ficar triste é válido. Não é ruim. Eu costumo dizer muito isso para a Bia. Filha, ficar triste faz parte. Tem que ficar triste mesmo. Só que você fica triste hoje, abre o que está te deixando triste, que amanhã você não vai ter mais nada no coração. Por quê? Porque quem renova as nossas forças e alegrias é o Senhor. É Ele que traz a mudança. Então a gente tem que entender que a tristeza, a frustração não é algo ruim, um pecado. E sim, que faz parte da nossa essência de ser humano, né? E que a gente perde pessoas, a gente perde trabalho, a gente perde negócios. E tem pessoas que enfrentam divórcio, separação, né? Mas mesmo ao redor de tudo isso, o que a gente tem que entender é que não podemos desistir. Não podemos desistir de caminhar. Não podemos desistir de avançar. Jó perdeu tudo. Filhos, posse, saúde, amigo, mulher, perdeu tudo. Tudo. E ainda assim ele recomeçou. Por que ele recomeçou? Porque ele creu nas promessas do Senhor. Ele teve fé que dias melhores viriam. Se permanecesse naquele que tudo pode, o poderoso Rei dos Reis. Como Jó, a gente pode passar por muitas perdas, tristezas, mas o importante é que a gente não deixe a dor, o sofrimento, a tristeza e o luto se apoderarem da nossa vida. Não podemos desistir. Não é que nós não temos que passar, passamos, mas não desistimos de que o melhor está por vir. Porque quem enxuga as nossas lágrimas é Deus. E Ele nos consola. Ele consola o nosso coração e coloca um sorriso nos nossos lábios. Não é mesmo? Lá em Salmos 30, Salmos 30, versículo 5. Salmos 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Eu vou ler mais Mateus 5, capítulo 5, versículo 4. Felizes os que choram, pois serão consolados. Salmos 43,
5. Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador, o meu Deus. E Isaías 61. Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer os que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinza, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos ao invés de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Ele troca as nossas tristezas, ele leva a dor, e a gente tem que crer nisso. Quando a gente acredita no que Deus pode fazer por nós, no que o sofrimento vai passar, é passageiro, a dor é passageira, a tristeza é passageira, que Ele nos traz esperança de vida, encaramos diferente os nossos recomeços. Carlos Drummond de Andrade, eu vou citar uma frase dele, diz assim, ó: não importa onde você parou ou em que momento da vida você cansou, recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças. E eu pergunto, sofreu muito nesse período? Foi a dor do aprendizado. Chorou muito? Foi a limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las. Acreditou que tudo estava perdido? Esse era o início da tua melhora. Então, nada do que passamos, né, é em vão. E se a gente acreditar naquele que é o nosso rei, aquele que nos fortalece, aquele que nos dá a vida, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para mudar, né? A gente precisa encarar os fatos, enfrentá-los, para que o novo tempo de Deus venha para a nossa vida, um novo recomeço, uma nova fase, uma nova oportunidade, para que você alcance o novo de Deus, para que as novidades que Deus tem para a nossa vida aconteça. É propósito, tem propósito, nós temos um propósito. A gente precisa parar de se lamentar, de olhar para trás, porque eu pequei, eu fiz isso, errei, agora não tem desculpa. Não tem desculpa, tem desculpa sim, tem perdão sim. Tô triste, agora não quero fazer mais nada. Não, levanta, vamos, amanhã é um novo dia, né? A gente precisa parar de se lamentar, temos que agir. Aí eu estava lendo Josué 1, do 1 ao 9. Deixa eu ver. Josué 1, de 1 a 9. E lá, o que está acontecendo, né? Moisés, o povo de Deus saiu do Egito, estava sob o comando de Moisés. E estavam a caminho da Terra Prometida. Aí, por conta das decisões de Moisés, de algumas atitudes erradas do povo, né? O povo caminhou por 40 anos no deserto. E Moisés morreu. E eles não entraram na Terra Prometida. Então, estava toda essa situação, né? O povo cansado, imagina, todo mundo reclamando. Aí Moisés morre e fala, e agora? O que faz? Né?
Não entramos onde a gente tinha que entrar e agora para onde a gente vai? Mas a benevolência do Senhor veio sobre eles. E aí é nesse texto que o Senhor vai e nomeia Josué. Josué foi levantado para quê? Para que fosse trazido um recomeço para aquele povo do deserto. Josué foi à frente para uma nova esperança. O povo de Deus estava com uma nova esperança. E o Senhor deu ordens a Josué e as atitudes, e é mais ou menos assim, as atitudes que Deus espera de nós. Eu me coloquei assim diante dessa palavra e Deus falou assim, ó, o que eu solicitei para Josué é o que eu quero solicitar para vocês, para que vocês alcancem mudanças, alcancem um novo de Deus, alcancem novidade para nossa vida. A primeira ordem que Deus deu para Josué era levante-se. É profético, levante-se. Josué estava desanimado com a morte do seu líder, com os fracassos que o tempo de espera no deserto tinha causado. Imagina quanta frustração Josué tinha. Mas Deus queria um novo recomeço. E aí ele deu a ordem para Josué, levante-se. Deus queria que Josué se mexesse e mandou ficar de pé, pois estavam desanimados. Ninguém consegue conquistar nada parado. Ninguém consegue conquistar a terra prometida sentado no deserto esperando, cruzando os braços. Se você está desanimada com as tentativas e os fracassos, com as derrotas, levanta-se. Levante-se. Deus está mandando ficar em pé. E a partir daí, Ele dará uma nova oportunidade, um novo recomeço na nossa vida. Será uma nova fase de muita luta, porém de vitória, porque Ele está conosco. Levanta-se. A outra ordem que Deus deu a Josué é vença os obstáculos. Deus disse a Josué, passa esse Jordão. Josué carregava na alma 40 anos no deserto e muita derrota. Porém, Deus queria que Josué levantasse e lutasse. O Rio Jordão foi um obstáculo. O primeiro obstáculo que Deus colocou. Então, levanta-se, vença os obstáculos. É isso que Deus fala para nós. Deus queria mostrar e ensinar que muitos obstáculos vão aparecer. A gente quer mudança, a gente quer o novo, a gente está pronto, obstáculos vão aparecer. Mas Deus disse que estaria conosco. Vença os obstáculos. Continuemos avançando sobre os obstáculos das nossas vidas, pois Deus diz, a mim e a você, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, são até agora 2, né? Levante-se, vence os obstáculos. E o último é esforça-te e tenha bom ânimo. Para se levantar e vencer obstáculos é exigido muito esforço, trabalho. Para recomeçar, precisamos trabalhar. Muita perseverança, muita dedicação, muita fé, esperança, fé naquele que nós cremos que pode. E a esperança que vão se realizar os propósitos dele na nossa vida. Somos esforçadas, somos guerreiras, somos perseverantes, ou a gente desiste com a primeira dificuldade? Não queremos desistir, queremos avançar. Então Deus colocou no meu coração essas 3 ordens. Levanta-se, vença os obstáculos, esforçam-te e tenham bom ânimo, para que as coisas de Deus comecem
aparecer na nossa vida. Começa a aparecer na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde a gente esteja. As mudanças que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem proposto no nosso coração, proposto no coração dele para que se cumpra na nossa vida. Precisamos agir, precisamos de movimento. Deus garante que essa nova fase na nossa vida terá sucesso. Será boa para nós e para o reino dele. Porque nós temos que fazer diferença no reino dele. E ele quer nos usar, mas ele não vai usar se estivermos entulhadas com o passado. Presas do medo, do recomeço. Não vai ter como usar. Deus quer nos livrar disso. E ele, para que ele garanta o nosso sucesso para o reino também, ele impõe uma condição para que nós possamos cumprir aquilo que Deus tem para nós, nosso propósito. Primeiro, o compromisso com Deus não pode faltar. Nós precisamos ser comprometidas com a palavra dele. Precisamos meditar na sua palavra. Não há compromisso e cumprir propósito se a gente não entender o propósito que tem para nós, e o propósito dele está na palavra dele. Precisamos buscar dia e noite. E precisamos lembrar que a palavra de Deus nos diz que Jesus é o início de tudo. Então, foco, vamos alinhar Jesus no começo de tudo. Cristo nos deu um novo começo. O novo começo vem quando ele morreu na cruz. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e eis que surgem coisas novas. Está lá em 2 Coríntios 5, 17 a 21. Então, vamos colocar Jesus à frente. Vamos colocar Jesus no início. No início da nossa caminhada. Estar com Cristo, acertar seu sacrifício de amor, começar a andar com Ele, é o primeiro grande recomeço da nossa vida. Porque a gente se rende, precisamos nos render. É o primeiro passo difícil, porque envolve renúncia interna. Envolve mudança de mente, envolve a mudança no coração, divisão daquilo que tudo que a gente aprendeu. Às vezes a gente vem com cargas, né? E reconhecer a soberania de Cristo na nossa vida acaba com o nosso eu. A nova criatura começa quando a gente mata o nosso eu. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, de 22 a 24. Precisamos nos despir do velho homem, para que Jesus comece a agir na nossa vida. Jesus transforma a água em vinho. Deus te faz sair das águas hoje, para transformar cada uma de nós em vinho novo, para que os propósitos dele se cumpram. Mas o melhor vinho não pode estar em odres velhos. Deus não quer odres velhos. Os odres velhos serão renovados para receberem o vinho novo. E é por isso que Deus quer nos renovar. Ele quer nos encher do novo. Deus quer comprometimento. Deus quer que nós busquemos a palavra dele de dia e de noite. Deus quer que a gente se levante, vença os obstáculos, tenha bom ânimo. Não é fácil, é trabalhoso, o recomeço é difícil, mas se ficarmos paradas, não terá um recomeço.
Então tenham bom ânimo, esforçam-te, levantem-se. Lá Isaías, eu vou ler o último versículo, Isaías 43, 18. Isso. O 18 e o 19. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no deserto, farei rios na terra seca. É isso que Deus quer de nós, nesse novo ano, nesse começo de ano, que nós possamos abraçar esse propósito que Deus tem para nós de recomeçar, deixar que Deus faça o recomeço na nossa vida, né? Porque Ele abrirá um rio no deserto, um rio na terra seca. Amém? Que nós tenhamos um novo recomeço cheios de Deus nesse ano que se inicia. Eu quero orar por vocês, por nós. Amém? Senhor Jesus, que nesse dia a gente possa entender, Senhor, o que nos atrapalha de recomeçar. Senhor, que cada uma de nós enxerguemos, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, que nós possamos, Senhor, nos arrepender, Senhor, que nós possamos entender, Senhor, que precisamos nos perdoar, precisamos liberar perdão, Senhor, para que o novo de Deus venha sobre a nossa vida. Senhor, que as tristezas, as angústias, Senhor, os fracassos, Senhor, não sejam impedimentos, Senhor, para que avancemos, Pai, para que avancemos ao novo, para que nós recebamos, Senhor, um novo começo, para que o Senhor cumpra o propósito que o Senhor tem para nossas vidas e para o reino. Queremos ser útil no reino, Senhor. Queremos ser usadas por Ti no reino, Senhor. Que seja um relacionamento, Senhor, de amor e carinho com a Tua palavra, meditando na Tua palavra, meditando nos Teus caminhos, Senhor, para que haja crescimento, Senhor, para que haja renovação, que possamos levantar, Senhor, e avançar, Deus. Sejam mulheres, Senhor, fortes, Senhor, sábias, Senhor. Derrama sabedoria, Senhor, para cada uma de nós. E a sabedoria, Senhor, vem em conhecer a Ti, vem em estudar a Tua palavra, Senhor, vem e se aprofundar, Senhor, a se comprometer, Senhor, com as Tuas coisas. Senhor, renova as nossas forças, renova, Senhor, o nosso caminho, Senhor, e usa-nos, Pai. Amém, queridas, era isso que eu queria passar para vocês.